Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Queridos irmãos e irmãs, nesta quinta-feira, dia 26, ouvimos nosso Senhor nos falar sobre vigilância. É preciso que estejamos vigilantes sempre, todos os dias, no cuidado com as palavras, no cuidado com as atitudes. Ontem nós ouvimos Jesus dizer que não podemos ser falsos, hipócritas, sepulcros caiados, que precisamos ser verdadeiros e vigilantes. E sabe por quê? Porque não sabemos o dia nem a hora em que seremos chamados deste mundo. Vamos ouvir o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, este Evangelho nos coloca diante de uma dura realidade. O dia em que seremos chamados deste mundo para prestarmos conta de nossa vida, daquilo que fizemos com o tempo que Deus nos deu. O aconselhamento de Jesus para todos nós é que estejamos em constante vigilância e a todo momento preocupados em viver conforme os ensinamentos do Mestre. Não podemos pensar, somos ainda jovens, vai demorar para chegar o meu dia. Não sabemos. A única coisa que sabemos é que um dia a morte chegará para todos nós. Por isso que Jesus claramente nos diz: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Diz o Evangelho, numa outra tradução, que o Senhor vem, que a morte vem como um ladrão. Não avisa. O ladrão não te avisa que vai arrombar a sua casa. Porque se ele te avisasse, você iria guardar melhor a sua casa. A morte também não avisa. E quando a gente menos imagina, nos deparamos com ela.
Por isto não há tempo, muitas vezes, de uma preparação, de uma confissão, de um arrependimento. Por isso a vida deve ser marcada por esta constante vigilância, preocupados em fazer o bem, procurados em ajudar o próximo, em respeitar as diferenças que existem entre nós. Somos chamados assim a viver nesta constância, sempre vigilantes, sempre vigilantes. Isso não quer dizer que seja uma atitude de passivos, passividade, de ficarmos assim aguardando o dia. Não. Precisamos viver e viver bem, como se fosse o último dia de nossas vidas. É o dia de amar, é o dia de perdoar, é o dia de estender a mão ao próximo, é o dia de viver a bondade, a misericórdia. É hoje. Por isso não podemos deixar para amanhã aquilo que podemos fazer hoje em nossas vidas. Fazer hoje. Precisamos ter uma vida de amor a Deus e aos irmãos. Vamos pedir ao Senhor hoje esta graça de aguardar o dia em que o veremos face a face. Aguardar com alegria o dia que o veremos face a face. Alguém quer que esse dia chegue? Rarissimamente alguém queira. Nós não queremos a morte, mas ela vai chegar. Então vamos aguardar com alegria esse dia, não preocupados com a morte. O verdadeiro cristão não se preocupa com a morte, nem com o dia, nem com a hora, nem como vai ser. O verdadeiro cristão preocupa-se com a vida, não com a morte. Em viver bem, em viver os ensinamentos de nosso Senhor e saber que amanhã pode ser o meu dia, que hoje pode ser o meu dia, que talvez eu nem consiga terminar este evangelho e o Senhor me chamar. Mas precisamos estar preparados. Estai preparados também vós, diz o Senhor. Nós precisamos estar sempre movidos pelo amor que vem de Deus. E aquele que vive o amor de Deus aguarda com esperança o dia derradeiro. A vida cotidiana é o indicador de quanto verdadeiramente somos vigilantes. Vamos nos questionar. Você é uma pessoa vigilante? Você é uma pessoa que está procurando sempre fazer o bem? Ou vive nos rancores, nas maldades, no jeito injusto de se viver? Como nós estamos vivendo? E a nossa vida de oração? Temos rezado, nos colocado diante de Deus? Ou rezar não é para cada um de nós? Vigilância. Vou ler novamente o início do Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Mas Ele virá, não sabemos quando e nem de que forma. Por isto, vigilância, preparação, alegria, esperança. A esperança cristã se fundamenta na ressurreição, na vida nova. Vamos fazer esta conquista dia após dia, vivendo a graça do amor de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E seja feliz.